Seja bem-vindo ao podcast da Palavra Viva Church. Cremos que essa mensagem vai te encorajar e te encher de fé para trilhar a sua jornada. Eu creio que o Espírito separou algo, uma porção nova para nós essa noite. Posso ouvir um amém de vocês? Eu estou muito honrado de poder estar aqui essa noite, de poder ministrar a segunda vez nessa série. Me sinto muito honrado. Fiz isso pela manhã, na verdade tenho feito em todas as vezes que subo aqui. Eu quero honrar a vida do nosso Bispo Flori e a Bispa Suzy. Vocês podem aplaudir ao Senhor pela nossa liderança. Muito obrigado por investirem na minha vida, na minha casa, na minha família. Eles literalmente me viram crescer. Quando eu nasci, meus pais já eram pastores aqui. Meu pai foi o primeiro pastor que o Bispo Flori e a Bispa Suzy ordenaram. E me sinto muito honrado de poder estar aqui. Levo isso com muito temor, com muito respeito. Mas admiro a liderança de vocês, admiro como vocês lideram a igreja. Quantos são felizes pela nossa liderança? Digam um amém bem forte. E hoje, nosso terceiro episódio. Nossa, como passou rápido isso, meu Deus do céu. Primeiro episódio nós falamos sobre oração. Quantos estavam aqui no primeiro episódio? Dá um oizinho assim. Segundo episódio nós falamos sobre intercessão. E hoje nós falaremos sobre jejum, que é um tema que muitos ainda têm pontos de interrogação a respeito de aonde o jejum se encaixa pós-cruz. Aonde o jejum se encaixa depois da obra consumada de Cristo Jesus. E eu lembrei de algo que aconteceu esse ano. Eu e a minha esposa, nós temos 3 anos e meio de casados, somos novinhos ainda de casamento, e temos um filho de 1 ano e 1 mês, de 2 meses, Timóteo, e nós soubemos essa semana o sexo do segundo, que é uma menina. E a Catarina vem aí, vem para abril. E nós tiramos um tempo de qualidade quando nós fizemos 1 ano de casamento. Quando nós fizemos 1 ano de casamento, nós fomos a Gramado. Quantos já tiveram o privilégio de ir para aquela cidade, meu Deus do céu, cidade romântica, para você levar a sua esposa? Já fica a dica aí, marido, já vai cobrando aí a esposa dele, para, sei lá, esse ano, ano que vem, fazer uma viagem para lá. Eu não estou ganhando nada para fazer esse merchanzão, mas quando nós completamos 1 ano de casamento, nós fomos para lá, foi muito legal, mas nós não tínhamos filhos. Quando nós fomos para lá, nós éramos só eu e ela. E quantos são pais aqui? Levanta a mão. Você sabe que quando o filho vem para a tua rotina, na verdade a tua rotina vira de cabeça para baixo. Nos primeiros momentos, a sua vida é em função deles, não é verdade? O seu sono muda, a sua rotina muda, enfim, principalmente no começo das coisas. E acabou que quando Timóteo nasceu, nós não tiramos um tempo de qualidade para mim e para ela. Eu me lembro que quando nós fizemos o segundo ano de casamento, nós simplesmente pedimos algo em casa, fizemos o Timóteo dormir, fizemos algo em casa, porque a gente estava tão cansado, que a gente pediu, vamos ficar aqui mesmo, vamos pedir alguma coisa, vamos ver alguma coisa na TV, e é isso. Mas esse ano nós tínhamos programado, não, vamos viajar, vamos fazer alguma coisa, eu e você. Acabou não acontecendo. E aí, em junho ou julho, um amigão meu aqui da igreja falou o seguinte: Gessé, eu gostaria de ofertar na vida da tua família um tempo em um hotel em alguma cidade. Eu vou te mandar algumas opções, e vocês em família, vocês escolhem, e eu quero abençoar vocês com esse tempo. Eu disse, maravilha. Eu me juntei com a Natália, a gente viu as opções, e a gente escolheu Curitiba. Escolhemos algum curitibano aqui? Escolhemos Curitiba, cidade linda demais, linda demais. E nós temos inclusive 2 igrejas lá, uma em Curitiba e outra em Colombo.
E quando nós fomos para lá, na minha cabeça eu iria levar o meu filho junto comigo. Até então ele não tinha dormido fora de casa ainda. Ele já tinha 1 ano e nunca tinha dormido fora de casa. Muito por conta de mim, o meu coração doía demais por ele estar fora. Se fosse pela Natália, já tinha dormido na casa das avós, mas eu fiquei com o meu coração muito doído e falando, não, ainda não, vamos, ele dorme aqui em casa mesmo. E nessa viagem achei por bem no começo levar ele. Aí eu me lembro que eu comentei com o pastor Lucas, nosso pastor local daqui, que está lá com o nosso bispo nos Estados Unidos. Eu falei assim, cara, ganhei uma viagem para um hotel em Curitiba para passar o final de semana, vou levar o Timóteo. Ele disse, vai levar o teu filho, cara? Eu disse, claro, ele não dorme fora de casa, nunca dormiu. Não faz isso, cara. Vai tu e a tua esposa, tirem um tempo de qualidade. O Timóteo gosta das avós, deixa com as avós, elas vão gostar. Tem alguma avó aí que gosta de estar com o neto, não gosta? E disse, fica vai lá com ela. Daí eu fiquei pensando. Não, ele tem razão, eu vou falar com a Natália, a gente vai deixar na minha sogra e vamos. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa. Meu amigo, se você é casado, você tem filho, você precisa de um tempo com a sua esposa. E eu não sabia que eu precisava tanto desse tempo com a Natália, até o dia que nós chegamos lá. Nós fomos para vários lugares turísticos lá, vários parques, nós fomos para vários restaurantes, nós conhecemos vários lugares. Nós tivemos uma liberdade que fazia anos que a gente não tinha. E eu só fui perceber que aquele tempo de qualidade nós realmente precisávamos quando nós pisamos em Curitiba. E nós ficamos lá 3 dias, nós voltamos. E não é que esse momento nos tornou mais casados. Esse momento não nos tornou mais casados. O casamento aconteceu quando o bispo Flori falou aquela Gessé, Natália, eu vos declaro marido e mulher. Nós dissemos sim. Quando isso aconteceu, nós nos tornamos marido e mulher, nos tornamos casados. A questão aqui não é ser mais ou menos casados. Nós sempre fomos casados. Mas a questão é que aquele momento nos trouxe mais intimidade. Aquele momento nos tornou mais calorosos um com o outro. Aquele momento trouxe um calor no relacionamento. Posso ouvir um amém dos casados aqui? Potencializou o nosso relacionamento. Potencializou, porque lá nós conversamos sobre várias coisas. Nós tivemos um tempo de qualidade muito, mas muito importante. Você sabe que esse tema a respeito de jejum, algumas pessoas ainda acreditam que seria mais casado fazer isso, se tornar mais santo por fazer isso, se tornar mais justo por fazer isso, se tornar mais alguma coisa em detrimento a outros por estar fazendo um momento. Mas elas não entendem que o jejum é uma potencialização do nosso relacionamento com Deus. O jejum é um fortalecimento do nosso relacionamento. Eu costumo chamar o jejum de um retiro para a nossa alma. Você já foi em retiro? Alguém aqui já foi em retiro? Você sabe que retiro, você não usa celular, você fica off das redes sociais, você fica off do mundo que está lá fora, porque você tira um momento de qualidade com Deus. O jejum é um tempo de qualidade que nós tiramos. Eu lembro daquela passagem em que Jesus é batizado por João Batista. Isso está lá em Mateus capítulo 4, vocês estão comigo? Posso ouvir um amém de vocês? Jesus em Mateus capítulo 4 é batizado por João Batista no Jordão. E quando Jesus sai das águas, o Espírito desce em forma corpórea de uma pomba, e Deus Pai declara algo a ele: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer.
Antes de Jesus fazer qualquer obra, antes de Jesus fazer qualquer coisa sobrenatural, antes de Jesus tocar em algum leproso, tocar em algum doente, antes de Ele salvar alguém, antes de Ele fazer qualquer tipo de obra, o Deus Pai já havia declarado que Ele era um Filho amado. Então o amor de Deus não é baseado nas nossas obras. O amor de Deus não pode ser colocado numa caixinha, porque nós fazemos isso ou aquilo. Portanto, o jejum não faz Deus me amar mais. Deus já nos ama independente das nossas obras. Deus já nos ama independente daquilo que fazemos. Jesus recebeu essa declaração do Pai sem antes de fazer uma só obra. Depois que ele ouve isso de Deus, o Espírito Santo leva Jesus a jejuar 40 dias. Outra chave do jejum é que nós não nos auto-enviamos para fazê-lo. É o Espírito que nos conduz a esse momento. Eu gosto de usar essa ilustração comigo e com a Natália, porque nós planejamos e não deu para fazer. Alguém de fora proporcionou esse momento. É o Espírito que comunica ao nosso espírito que é preciso um tempo de qualidade com Ele. Então Jesus vai ao deserto, fica 40 dias. E 40 dias em jejum, em intimidade com Deus Pai. Após 40 dias, Jesus é tentado por 3 ações de Satanás. Ele não é só tentado nesse momento, ele é tentado em toda a sua trajetória de ministério. Mas ali foram 3 momentos até o tempo oportuno, diz Mateus capítulo 4. E a primeira tentação é: Jesus está com fome. Diga para mim, Jesus, pode ser mais alto, Jesus estava com fome. A sua carne estava gritando, o seu corpo estava gritando as suas vontades, o seu corpo estava gritando os seus desejos, o seu corpo estava gritando as suas instruções. Ele queria muito alimentar o seu corpo. Então a primeira tentação de Satanás é em cima daquilo que o corpo dele está gritando. Ei, vocês estão aqui comigo ou não estão? A primeira tentação de Satanás é em cima daquilo que o corpo está gritando. E Satanás diz: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus poderia fazer isso em um piscar de olhos, em um estralar de dedos, mas Jesus diz, ele está num ambiente de jejum. Esse é o contexto da resposta de Jesus. Jesus disse o seguinte para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui eu estou começando a pregar. O jejum é você se alimentar daquilo que vem de Deus, das palavras de Deus, das vontades de Deus. Você sabe que a sua carne tem desejos, a sua carne tem vontades, a sua carne fala alto, a sua carne tem temperamentos, a sua carne tem motivos, tem razões. E muitas vezes essas vontades conflitam com o espírito, e nós precisamos calar a nossa carne. É por isso que o jejum, assim como nós precisamos de pão, assim como o nosso corpo precisa de pão, o nosso espírito precisa das palavras de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Assim como o nosso corpo natural precisa de pão, o nosso espírito precisa das palavras que saem da boca de Deus. Jesus está pregando para uma multidão, e o negócio está ficando tão tenso, tão tenso, tão tenso, e as palavras dele estão transcendendo aquele ambiente, e aquele ambiente fica pesado, e as pessoas que estão ouvindo Jesus, naquele discurso, ficam intrigadas, porque ele está dizendo o seguinte: os fariseus dizem para ele: olha, os nossos antepassados comeram um pão no deserto. Que história é essa? Você está falando que você é o pão vindo de Deus,
vindo dos céus. O pão que desceu do céu foi o maná que os israelitas comeram no deserto. E Jesus vai dizer o seguinte: eles comeram desse pão e morreram. Então, aquilo que vem do céu não pode morrer. Então isso não veio do céu. O pão que veio do céu sou eu. E ele diz o seguinte: a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. E quando ele diz isso, muitos discípulos saem. Quando ele diz essa verdade, muitos daquela multidão vão embora. E ele se volta para os discípulos, os 12, e ele pergunta: vocês também querem ir embora? O contexto disso é ele está dizendo: a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. E se vocês querem algo de Deus, se vocês querem uma vida eterna, vocês precisam comê-la. E ele pergunta aos seus discípulos: vocês também querem ir embora? E os discípulos, aliás, um discípulo, Pedro, se levanta e diz: para onde nós iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. As nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que a carne quer é temporário. Por mais que você faça uma excelente alimentação, e você deve fazer, por mais que você tenha um excelente biotipo, você faça atividade física, você faça várias coisas para melhorar o rendimento do seu corpo, isso não impede que o seu corpo morra. Tudo aquilo que vem de vontades do corpo é temporal. É por isso que Esaú chegou cansado de uma caça, e aí Jacó está fazendo uma lentilha e ele troca a sua primogenitura, que é algo eterno, por algo temporal. Porque a carne fala de coisas temporais. A carne quer coisas temporais. E ela se satisfaz com coisas temporais. Mas Jesus está dizendo: eu tenho uma comida que transcende este mundo. Aleluia. Eu tenho uma comida que transcende as suas vontades. Eu tenho uma comida que transcende o mundo cósmico. Eu tenho uma comida que jorra para uma vida que é eterna. E quando nós estamos jejuando, nós estamos nos alimentando da verdadeira carne, da verdadeira bebida, da verdadeira comida chamada Jesus Cristo. E quando que ele entrega a sua carne e ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário? Olha que coisa linda que Jesus está dizendo: vocês precisam se alimentar da obra consumada de Jesus. Oh Jesus, vocês precisam se alimentar da obra consumada. Quando nós estamos jejuando, nós não estamos jejuando por uma barganha. Nós estamos, gente, quantas pessoas se relacionam com... E Deus é gracioso, e Deus é misericordioso, e Deus, Ele concede. Mas quantas pessoas vão com a motivação de que eu vou até Deus para conseguir algo? Eu faço Deus um meio para a minha vontade. Eu faço Deus um meio para aquilo que eu quero. Eu uso Deus como um meio. Eu não me relaciono por conta que Ele é. Eu não me relaciono porque Ele é, porque eu entendi, porque eu vi, porque eu compreendi a sua glória, porque eu vi o seu amor, porque eu vi a sua graça, porque eu vi o seu perdão, porque eu fui atingido por esse amor. Não, eu quero coisas, eu quero várias coisas, então eu uso Deus para conseguir as minhas coisas. Muitas pessoas têm usado o jejum para um fim que é próprio. Eu vou orar, eu vou jejuar e orar para Deus me dar mais unção. Eu vou orar para jejuar, para Deus me dar aquilo. Eu vou orar e jejuar para Deus não sei o que. Eu vou orar, você está entendendo? Você até sabe que é Deus que concede essas coisas, mas você está usando de Deus para conseguir as suas coisas. É isso que os fariseus faziam. Abra lá comigo, em Tiago capítulo de número 4.
Vocês estão comigo? Posso ouvir um amém de vocês? Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 6, diz assim: todavia, vou ler com vocês aqui, mas Ele nos concede graça maior. Jesus nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, ou outra versão, Deus se opõe ao soberbo, mas concede graça aos... A palavra jejum, é a primeira vez que aparece essa palavra jejum, é lá em Levíticos, quando Deus inaugura um momento de expiação anual, chamado Yom Kippur, o dia do perdão. Quando Deus inaugura esse tempo, quando Deus requer esse tempo do povo, em que um sumo sacerdote iria entrar no Santíssimo, iria fazer e expiar os pecados dele, da sua família e de todo o povo. Nesse dia, que era um dia santo, que era um feriado, podia cair segunda, terça, quarta ou quinta, era um feriado. Nesse dia Deus fala: vocês têm que jejuar. A primeira menção de jejum é ali em Levíticos. E a palavra, ela deriva de humilhação. Diga para mim, humilhação. Tem vários significados, a palavra é aná no hebraico, e quer dizer várias coisas que concernem a respeito de humilhação. É quando o povo todo teria que se humilhar diante de Deus, e reconhecer a vontade de Deus, e reconhecer os desígnios de Deus, e pedir perdão pelos seus pecados, e para serem concedidos graça e perdão por um ano. Esse era o contexto da época. Eles teriam que se humilhar, então eles vestiam roupas diferentes, eles colocavam cinza nas suas cabeças, eles se rendiam, colocavam a sua cabeça no pó, e eles oravam, e eles pediam o perdão de Deus, eles se humilhavam. Eles negavam o seu eu, negavam a sua vontade, negavam aquilo que era da vontade deles, porque eles reconheciam, naquele momento eles estavam reconhecendo que a vontade de Deus era superior, que os desejos de Deus eram superiores, então eles se humilhavam diante da poderosa mão de Deus. E os fariseus, tempos depois, em épocas de Jesus, eles achavam que aquele jejum não era mais a respeito de humilhação, não era mais a respeito de submetermos a um Deus que é todo poderoso. Eles achavam e conseguiram entender e transformar Deus em um meio para os seus fins. Isso aqui é muito sério que eu estou falando essa noite. Eles conseguiram inverter aquilo que é o jejum. O jejum é nós estamos comendo da verdadeira comida, que é Jesus. E Jesus diz: venham a todos vocês que estão sobrecarregados, eu vos darei descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós estamos em jejum, isso nos torna humildes diante das pessoas. Nós estamos anulando o nosso eu, nós estamos anulando as nossas vontades, nós estamos anulando os nossos projetos, nós estamos anulando os nossos planos, e nós estamos recebendo as instruções do Espírito para as nossas vidas. Mas eles conseguiram distorcer tudo. E a palavra de Deus diz lá em Mateus, abra lá comigo em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 16. Mateus capítulo de número 6, 16, ele diz: quando jejuarem, Jesus diz isso, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. 17. Mateus 6, 17. Eu vou abrir aqui então conosco. Dá um glória a Deus aí. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. 18. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai
em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. O jejum não tem a ver com autopromoção, não tem a ver com autojustificação, não tem com justiça própria. Mas os fariseus usaram disso para se autopromoverem, porque eles vestiam uma roupa diferente, eles tinham um rosto triste, e as pessoas olhavam e as pessoas diziam: este aqui é espiritual, esse aqui é espiritual, esse aqui é espiritual. Por mais que jejum seja uma arma espiritual, eles inverteram de que esse aqui é espiritual. O que eles querem dizer é que esse aqui está em um nível superior. Esse aqui está num nível superior. E sabe o que significa isso quando você se sente superior aos outros? Soberba. E o significado de jejum é exatamente o oposto de soberba, que é gerar humildade. Na raiz da palavra é exatamente isso. E eles estavam invertendo o jejum para usar Deus para os seus fins. Eles eram os próprios fins. A sua glória era o próprio fim. O seu nome glorificado era o seu próprio fim. E as pessoas glorificavam eles. E Jesus diz: eles estão jejuando dessa maneira, eles já estão recebendo a recompensa deles. Qual que é a recompensa? Os aplausos. Qual que é a recompensa? Nossa, que espiritual que você é. As palavras favoráveis do povo. Jesus está dizendo, eles já receberam essa recompensa, mas eles não estão recebendo a recompensa do Pai. Eles estão recebendo a recompensa dos homens, porque eles estão usando o jejum para benefício próprio. Eles estão distorcendo o que significa o jejum. E gente do céu, quando nós nos apresentamos diante de Deus, e nós entendemos que nós somos um com Ele, nós nos tornamos uma nova criação, quando nós cremos em Jesus e na sua obra consumada, quando nós nos alimentamos disso, nós nos tornamos humildes. Jesus, Filipenses capítulo de número 2, ele diz, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas tomou uma forma de servo, e o significado de servo ali é doulos, é escravo. O Deus Todo-Poderoso se tornou escravo, em obediência às vontades de Deus. É isso que o jejum significa, nós nos submetermos à vontade única e exclusiva de Deus. Porque a nossa carne está falando todos os dias. Quando você está no teu trabalho, a carne está falando. Aí alguém te corta no trânsito, a tua carne está falando. Aí você recebeu uma ofensa e você ficou magoado, e a carne está dizendo, retruca mesmo, não perdoa mesmo, não faz isso mesmo. A tua carne está gritando, e as tentações muitas vezes vêm com aquilo que a nossa carne está gritando. É o nosso transforma essa pedra em pão. Diz mesmo, fala mesmo, rebate mesmo. Fala mesmo, não leva desaforo para casa. E a nossa carne gritando, porque ela quer coisas temporais, ela quer resoluções temporais. Eu falei, porque eu não levo desaforo para casa não. Falei, aqui bateu, aqui foi. Mas isso não gera vida. O que a carne produz não gera vida. Você só vai entender a preciosidade do jejum quando você fizer, assim como eu e a Natália, nós só entendemos que nós precisávamos daquele momento quando nós de fato tivemos esse momento. Jesus está no Monte da Transfiguração, com 3 discípulos, Tiago, João e Pedro. Lá ele é transfigurado, lá ele transcende o mundo, lá ele transcende a atmosfera, ele transcende o espaço, e ele transcende o tempo, porque ele está falando com 2 pessoas que já foram. Ele transcende, naquele momento era o Deus soberano, porque diz a palavra de Deus que ele tinha uma glória, algo que nem o sol poderia brilhar tanto. Ele diz que, o escritor diz que nenhuma lavanderia poderia, em outras palavras, nenhuma lavanderia poderia deixar as suas vestes tão brancas, porque era como alvas, como a neve. Os seus olhos eram como de fogo. Ele estava transfigurado como Deus soberano naquele lugar. E os 3 discípulos estão vendo isso. Imagine essa cena.
Eles vendo o Deus que tem necessidade no homem Jesus, que tem necessidades corpóreas, que tem necessidade de descansar, que tem necessidade de comer. Agora eles estão vendo o Deus soberano, aquele que criou os céus e a terra, aquele que nos criou, aquele que não é impossível para ele. Eles estão vendo isso, e ali, quando eles estão vendo essa cena, Elias e Moisés, o símbolo da lei e o símbolo dos profetas, ou seja, representando todo o Velho Testamento, estão discutindo com Jesus a respeito da obra do Calvário. E Pedro se maravilha com aquilo, e diz: nós vamos fazer 3 tendas aqui. E quando ele está dizendo, porque ele nem sabe o que ele está dizendo, uma nuvem os cobre, e lá existe uma palavra dizendo: este é o meu filho, a este ouvi. Deus está dando um direcionamento tanto para Jesus quanto aquelas pessoas que estão escutando. Não é mais tempo de ouvir a lei, não é mais tempo de ouvir o Moisés, não é mais tempo de ouvir os profetas, é tempo de ouvir o Filho. Hebreus capítulo 1 diz: Deus falou de várias maneiras, de vários tempos, mas a hoje e agora Ele fala através do Filho. E eles descem, e Jesus, enquanto está descendo, diz: não fale nada para ninguém o que aconteceu aqui, até que eu ressuscite. E quando eles descem, eles veem uma bagunça. Eles estão assistindo um fuzuê. Eles estão vendo os 4, Jesus e os 3. Eles estão vendo os 9 que ficaram, com os mestres da lei, discutindo. Diga para mim, discutindo. Estou falando sobre jejum. Eu vou fazer a conexão. Eles estão aqui discutindo. E Jesus, a ponto de Jesus chegar e dizer: o que vocês estão discutindo aí? Aí um pai desesperado corre até Jesus e diz: Jesus, me ajuda. Eu pedi para que os teus discípulos expulsassem o espírito imundo sobre o meu filho, mas eles não conseguiram. E Jesus declara: ó geração incrédula, até quando eu permanecerei com vocês? Jesus declara, e o espírito imundo sai. Aí depois, quando eles saem, os 9 perguntam para Jesus: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse espírito imundo? E Jesus diz algo que é muito mal interpretado. Jesus diz: esta casta, essa espécie, só sai com jejum e oração. E muitos usam desse versículo para dizer: aí ó, não falei? Se não jejua, amigo, não tem poder de Deus. Se não jejua, está faltando santidade. Se não jejua, amigo, você pode falar e não vai acontecer nada. Eles usam, você está entendendo que tudo é para benefício deles, para sua glorificação própria, porque eu expulsei o demônio, porque eu fiz o milagre, porque é uma exaltação do eu. Toda mensagem que é uma exaltação do eu é uma mensagem carnal e é uma mensagem temporária. Não fala das coisas eternas, porque as coisas eternas são espirituais. Diz que o que é nascido do Espírito entende as coisas espirituais. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos voltar. Eles estão vendo os 9 discutindo com os mestres da lei, discutindo conhecimento. Quem sabe mais? Quem sabe mais aí? Quem sabe mais da palavra? Quem sabe mais das coisas? Quem faz mais? Quem tem mais poder? Quem tem mais unção? Quem tem mais isso? Tem mais... Porque os 9 já tinham feito milagres. Vocês não lembram? Jesus enviando os 12 de 2 a 2. Ó, não levem nada, não levem sacola, não levem mala, não levem nada. Vão na casa que vocês ficarem, se forem bem recebidos, que a paz esteja lá. Expulsem demônios pelo meu nome, curem os enfermos pelo meu nome, façam uma algazarra pelo meu nome. Esses discípulos já tinham expulsado demônio. Esses discípulos já tinham provado do sobrenatural de Deus. Agora, como é que eles não conseguem expulsar um espírito imundo na vida de um menino? Imagina a cena, gente. É os 9. Um primeiro
sai, não sai. O segundo, sai, não sai. O terceiro, sai, não sai. E os 9 em sequência e nada. Aquele pai aflito, oh Jesus. Aquele pai aflito porque estava vendo o seu menino morrendo. Aquele pai aflito porque aquele espírito imundo jogava ele na água para afogá-lo, jogava ele no fogo para queimá-lo. É aquele pai aflito, será que vai? Será que vai? Será que é agora? Será que não é? Será que é agora? Será que não é? E nada. Aquele pai está aos prantos. E os caras discutindo conhecimento. E os caras discutindo quem sabe mais. É o auge da soberba. E Deus diz, nós lemos em Tiago, Deus resiste ao soberbo. Isso não está no Velho Testamento, está no Novo. Deus resiste ao soberbo. Os caras inverteram tudo. Acharam que era sobre eles, sobre o poder deles, sobre a palavra deles, sobre a vida deles. Em algum momento desse caminhar, desses 3 anos e meio, os caras acharam, nós podemos. Deixa comigo. Falava hoje de manhã, deixa essa igreja eu viro. Deixa essa empresa eu viro. Deixa esse aqui eu faço. Esse aqui eu boto no peito, eu consigo, eu faço. Já fiz, já virei aquela igreja lá, já virei aquela empresa lá, quebrou agora, deixa comigo, me bota ali, que eu sei que vai arrebentar, porque eu já fiz, já tirei empresa de não sei quantos milhões em débito, e deixa comigo. Eu, carne gritando. Mas esses caras realmente já viraram igreja, realmente já viraram vida financeira de empresa, realmente já estruturaram família, realmente já foram usados por Deus. Mas lá naquela época eles eram humildes, sabiam que não eram sobre eles, sabiam que não era sobre o poder deles. Naquela época eles se submetiam à vontade de Deus. Sabiam que o eu deles foi crucificado em Cristo Jesus. E que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Mas em algum momento, por estar sendo usado por Deus, por estar fazendo as coisas de Deus, alguma coisa aqui mudou. É sobre mim, é sobre o que eu posso fazer. E eles estão fazendo a mesma coisa que sempre fizeram, mas agora, bum, não acontece. Eles estão fazendo a mesma coisa que fizeram, e a água estava fluindo, e a água estava fluindo, e a água estava fluindo. Agora eles estão fazendo a mesma coisa, e tem um muro, não acontece. E eles perguntam, meu Deus, aonde eu pequei? Oh meu Deus do céu. E Jesus vai dizer, esta casta, oh aleluia, só sai com jejum. E o que é jejum? Se humilhar diante de Deus, saber que não é sobre você, saber que não é sobre o seu dom, saber que não é sobre o teu chamado, que não é sobre o teu ministério, que não é sobre aquilo que você pode ou não pode fazer, que não é sobre a sua performance, que não é sobre a sua capacidade, mas você se humilha diante de Deus dizendo, eu não posso, mas tu podes, eu não consigo, mas tu consegues, a minha mão é curta, mas a tua não é. Todos nós somos tentados a nos tornarmos soberbos. Todos. E se você dizer que não é, você já está sendo. Todos nós somos tentados porque a nossa carne quer o eu glorificado. A nossa carne quer o eu em autoestima. A nossa carne quer aqui, ó, eu posso, eu consigo. É a independência de Deus. É por isso que o jejum é uma arma que nos mantém na linha, dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, mas tu sabes, mas tu podes. O jejum nos torna humildes,
Nós estamos aprendendo e comendo a verdadeira comida no jejum. E nós estamos aprendendo com a própria humildade. As suas palavras tornam... Os fariseus estavam invertendo tudo. E quando nós voltamos daquela viagem, você sabe que os casais, quando eles não estão bem, os filhos sofrem. Você sabe que o divórcio, ele mexe com os filhos. Pela graça de Deus, Deus restaura os filhos, Deus restaura o casal. E se o casal não estiver junto, Deus restaura a vida deles. Nós cremos na graça de Deus, mas isso causa algo nos filhos. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando o casal está bem, os filhos desfrutam do amor do casal. Quando o casal está conectado, na mesma linha, no mesmo pensamento, os frutos vêm. Quando nós voltamos de Curitiba, o Timóteo se deleitou e desfrutou do amor meu e da Natália. Nós o beijamos, porque nós nos beijamos. Nós nos abraçamos, porque nós nos abraçamos. Ele estava sendo alimentado e nutrido do nosso amor, da nossa aliança, do nosso casamento. E eu tenho certeza, gente, menores de 18 anos, botem a mão aí no seu ouvido, que a Catarina veio ali. Mas nós não esperávamos frutos. Nós queríamos desfrutar da presença. Oh meu Deus, nós não estávamos esperando frutos. Nós não estávamos focados nos frutos. Nós não estávamos focados em receber algo. Nós estávamos focados em nos amar, em desfrutar da presença um do outro, em desfrutar das conversas, em desfrutar dos sorrisos, em desfrutar das carícias. Nós queríamos isso, mas é inevitável, os frutos vêm. Mas nós não estamos focados nele. Nós não usamos Deus para os fins próprios, mas os frutos são consequências da sua intimidade com Deus. Ele disse: se permaneceres em mim, permanecer. Ele não está focado nos frutos, mas ele diz: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês darão muitos frutos. Mas os frutos não são aonde você deve olhar. Você deve olhar para o autor e consumador da nossa fé, e na sua relação com Jesus. E eu termino com isso. Isaías. Vocês estão recebendo de Deus? Posso ouvir um amém de vocês? Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Isaías 58, capítulo de número 1. Essa vez aqui, boa. Vamos até o 8, é uma leitura um pouco extensa. Mas Deus aqui está falando a respeito do verdadeiro jejum. Você pode falar o mais alto que você puder: o verdadeiro jejum. Então a nossa atenção tem que estar redobrada agora nesses versículos, porque Deus está falando o que realmente é o jejum. Ele diz: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao seu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Versículo de número 2: pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, da vontade de vocês, daquilo que a carne quer, e exploram os seus empregados.
versículo de número 4. Seu jejum termina em discussão, em rixa, em brigas e socos brutais. Meu Deus, vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de sacos e cinzas. É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? Meu Deus do céu. Ele está falando do jejum que nós fazemos. Ele está dizendo, é isso que vocês chamam de jejum? O jejum que desejo não é este. Olha o que ele vai dizer, Deus está dizendo. O jejum que ele quer, o jejum que vem do coração dele, o jejum que vem da vontade dele. O jejum que desejo não é este: soltar as cadeias da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Versículo 7. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, diga para mim, aí sim. Ah, pode ser mais alto, aí sim. E a terceira e última vez, aí sim. A sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará à sua retaguarda. E eu termino com isso. O verdadeiro jejum termina no outro. O verdadeiro jejum termina no outro. Os fariseus achavam que o jejum terminava neles mesmos, para que os outros os aplaudissem, para que os outros os engrandecessem, para que os outros os exaltassem. Eles distorceram totalmente o jejum. O verdadeiro jejum é aquele que Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Você sabe que ninguém pode beber por você. Ninguém pode beber por você. Eu quero dizer mais uma vez, ninguém pode beber por você. O ato de beber é algo individual. Ele está dizendo: quem tem sede, venha a mim e se sacie. A necessidade que eu vou para o relacionamento com Deus é porque eu sei que Ele tem uma água que transborda para a vida eterna. Eu sei que Ele tem uma água e uma comida que me sustenta para a vida eterna. E nossos olhos estão em coisas temporais, e nossos olhos estão em coisas que passam, e nossos olhos estão em coisas que nós vemos, e o que nós vemos é abalável, o que nós não vemos é inabalável, é eterno. Ele está dizendo: quem você está com sede, venha a mim e beba. Mas a consequência de eu beber da água que Ele me dá, Ele diz: e rios. Oh meu Deus, eu espero estar conseguindo passar isso para vocês. Ele diz o seguinte: você está com sede, venha a mim e beba. Sacie a sua sede. Você está sem paz, venha a mim e beba. Você está sem alegria, venha a mim e beba. Você tem dias difíceis, dias deprimidos, dias de depressão, venha a mim e beba. Você está com dificuldades no seu casamento, venha a mim e beba. Mas Ele diz: e quando você vir a mim e beber, rios de águas vivas fluirão de vocês. E João, que diz isso no capítulo 7 dele, Jesus estava se referindo ao Espírito que não havia ainda sido liberado. Em outras palavras, você está com sede, venha a mim e beba, porque através de você, meu Deus, eu estou pregando aqui essa noite. Quando você entender que eu tenho uma água diferente, quando você entender que eu tenho uma comida diferente, quando você entender que eu sou uma pessoa diferente, e se alimentar de mim, e passar tempo comigo, e ter intimidade comigo, o Espírito vai fazer através de você coisas grandes na vida das pessoas. Ah, meu Deus.
Quem está em profundo jejum, estende a mão em quem está deprimido. Quem está em verdadeiro jejum, ajuda o pobre. Quem está em verdadeiro jejum, entende e proclama e declara a libertação dos oprimidos. Quem está em verdadeiro jejum, entende o que é amar ao próximo. Porque o verdadeiro jejum termina no outro. Você se humilha a tal ponto é entender a dor do outro. Você se humilha a tal ponto é entender a situação do outro. As pessoas são tão insensíveis, mas isso está na Bíblia. Jesus disse que no fim dos tempos o amor de muitos, pessoas egocêntricas, pessoas que pensam em si, nas suas vontades, o que eu posso fazer para passar a perna daqui, o que eu posso fazer para ser promovido e o outro tirar o tapete do outro. As pessoas estão no eu. E o amor, amar é dar. Amar não é receber. Ser amado é receber, mas amar é dar. O verdadeiro jejum é sobre o outro. Eu estou ministrando aqui essa noite. Vá ele e beba. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Mas existe algo dentro de você que é eterno. E o Espírito quer ter tempo de qualidade em jejum com você, dizendo: eu tenho coisas para você. Se alimente dessa comida, se alimente dessa bebida, porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Se coloque de pé em nome de Jesus.